E aí pessoal, professor Gessé Novois aqui, eu sou professor de Química. Hoje vamos dar início ao capítulo 2 do livro 5, do caderno 5, que trata sobre a diluição e mistura de soluções. O tema da aula de hoje, em específico, é diluição de solução, certo? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com esses termos, tá? Mas eles estão muito ligados ao nosso cotidiano. Normalmente, quando você faz um suco muito forte, tá? E você precisa deixar ele um pouco mais fraco para que ele não fique tão azedo, você adiciona água, tá? Você adiciona água e de certa forma ele vai ficar um pouco mais fraco. A mesma coisa quando você faz um chá, né? E o chá fica muito forte, tá? Eu posso adicionar água, ele vai ficar um pouco mais fraco. Ou se ele está muito fraco, eu adiciono mais chá, né, galera? Para ele ficar na concentração que eu desejo. Então a mesma coisa acontece aqui, ó, como eu coloquei no esquema. Eu tenho um suco concentrado, na verdade na química a gente não chama forte, forte é os nossos termos populares, mas é um suco concentrado. Se eu adicionar água, tá, nesse suco concentrado, o que vai acontecer? Vai acontecer a diluição, tá bom? Quando eu adiciono aí no meu processo, né, no meu sistema, um pouco de solvente, e esse solvente vai fazer o volume aumentar, tá bom? E eu vou ter a diluição das minhas partículas, tá certo? Não é dissolução, mas sim diluição, tranquilo? Então, resumindo, né, quando você adiciona um solvente em uma solução muito concentrada, ela vai ficar mais diluída, menos concentrada. Isso é um processo que a gente chama na química de diluição, certo? A gente tem aqui uns exemplos de solução de várias concentrações diferentes, tá? 0,1 mol por litro, 0,12 mols por litro, 0,7 mol por litro, 1 mol por litro, 1,6. Você está vendo aqui que eu tenho vários tipos de concentração em quantidade de matéria, tá? Sempre lembrando que mol por litro é concentração em quantidade de matéria. Então, dentro de um laboratório, por exemplo, eu preciso, às vezes, em uma mesma solução, ter várias concentrações, certo? Mas aí eu não preciso estocar vários frascos com várias concentrações separadas. Eu posso ter um bem concentrado e ao longo do processo, no que eu precisar, eu vou adicionar o solvente, que é a água no caso, e vou chegar até essas concentrações aqui. E para isso é necessário que eu faça o estudo, tá bom, de como adicionar a quantidade de solvente correta. Normalmente a gente vai trabalhar com adição de água, porque é o solvente universal, é aquele que a gente mais utiliza aqui, né, na química, tranquilo? Então vamos com um exemplo rapidão aqui para que a gente possa entender. Eu tenho uma situação inicial, certo? Com uma certa concentração comum de 100 gramas por litro, eu tenho que adicionar água e chegar nessa concentração final aqui, ó, de 40 gramas por litro. Eu não conheço esse volume, certo? Mas eu tenho artifícios aí para poder chegar nessa concentração apenas adicionando água. Eu não conheço o que tem aqui dentro, mas eu quero no final chegar a 40 gramas por litro, sendo que eu tenho 100 no início. Então eu tenho que fazer um processo de diluição. Então ele fala assim, qual é a quantidade de água necessária para preparar 1 litro de uma solução aquosa de sacarose de açúcar, água com açúcar, de concentração igual a 40 gramas por litro, que é essa em situação final aqui, a partir de uma solução aquosa de sacarose de 100 gramas por litro. Então provavelmente aqui está mais concentrado, 100 gramas por litro, e no final eu quero ela mais diluída, que é em 40 gramas por litro. É como se você estivesse pegando aquele sabão líquido concentrado e você adiciona água para que ele você possa utilizar. Você está fazendo um processo de diluição em casa, certo? Então vamos lá. Para que a gente possa, né, em primeiro lugar, a gente tem que calcular a massa de soluto no final. Aqui, ó, na situação final, eu consigo calcular a massa. Por quê? Eu sei que a concentração final, tá? A concentração comum, isso aqui, é a massa dividida pelo volume, tá? A massa final, a massa do soluto dividida pelo volume final que eu vou ter, certo? Então, se eu isolar a massa, né, passar esse V aqui para cima multiplicando, eu vou ter a massa, que é igual a concentração vezes
o volume. E é o que eu tenho aqui de dado, ó, tá? Na minha figura. Eu tenho a concentração comum 100 gramas por litro e o volume de 1 litro. Aqui é bem simples, porque eu sei que como é 40 gramas por litro, eu sei que em cada litro eu vou ter 40 gramas, certo? E como eu tenho 1 litro, lógico, rapidamente eu já entenderia que eu teria 40 gramas de massa. Mas pelos cálculos, se você às vezes quer fazer, você substitui o 40 no lugar do C e o volume, que é 1 litro. Então, você vai cancelar ali litro com litro, vai ficar grama, tranquilo? E eu vou ter o que? 40 gramas. O que isso quer dizer? Que no fim aqui, ó, nessa solução final, aqui dentro desse 1 litro, eu tenho 40 gramas. Mas isso era bem lógico aqui por conta da unidade, tá bom? Mas para que eu sei, né? Para que vai servir essas 40 gramas? Antes disso, eu quero mostrar que dá para fazer por proporção direta. Se em 40 gramas, né, eu tenho 1 litro, ó, isso devido a esse valor aqui, ó, 40 gramas por litro. Então eu entendo que em cada litro eu tenho 40 gramas. Eu posso fazer proporção direta. Então se em 1 litro eu vou ter X. Lógico que a proporção aqui já é direta, não preciso calcular. É 40 gramas. Tranquilo? Então você pode fazer das duas formas. Pela formulazinha da concentração comum, que eu acho mais legal, ou por proporção direta. Então, galera, isso aqui é muito importante agora na diluição. A quantidade de soluto permanece a mesma antes e após a solução inicial, tá? A massa do soluto não muda. Se eu tenho 40 gramas aqui no final, quer dizer que eu também tenho 40 gramas aqui no início. A única coisa que eu adiciono no meu sistema foi a água. Eu não adicionei açúcar, tranquilo? Eu só aumentei o volume aqui, galera, da solução, tá bom? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter quando trabalharem com diluição de soluções. Então, a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no final, que é igual a 40 gramas. E aí eu tenho um cálculo do volume da solução inicial. Como eu tenho a massa do início, eu sei que a concentração inicial é igual à massa do soluto inicial vezes o volume inicial. Como eu quero o volume do início, tá? Certo? Aquele volume lá que eu não consegui encontrar, que estava aqui no X, que estava aqui com a interrogação, agora esse volume desconhecido, eu posso encontrar. Sendo que esse não é o X da questão ainda. Então o volume, eu passo o volume para cima, a concentração para baixo, certo? Dividido massa 40 por 100 vai dar 0,4 litros. Quer dizer, 400 ml é o que eu tinha no início e eu cheguei até 1 litro. Tá bom? E aí, galera, eu tenho que fazer a determinação do volume de água adicionada. Eu adicionei, né, uma certa quantidade de água, e aí eu posso fazer isso pelo volume final, né? O volume final é considerado a soma do volume inicial com o volume de água adicionado. Então, o volume que eu vou ter no fim, naquele último sistema, é o volume que eu tinha no início, mais o volume de água que eu adicionei. Tá? Esse VA aqui de água é volume de água adicionado. Então, o volume de água adicionado, certo? Vai ser, eu vou passar esse volume inicial para o outro lado, subtraindo. É o volume final menos o volume que eu tenho no início. No fim, eu tinha 1 litro, sendo que no início eu tinha 400. Lógico que eu vou ter que adicionar o quê? 0,6 litros, que são 600 ml. Tá? É bem lógico, às vezes tu não precisa nem lembrar dessa relaçãozinha. Professor, o que eu tinha no final, menos o que eu adicionei, e aí menos o que eu tinha no início, vai dar o que eu adicionei, tranquilo? Muito cuidado, que às vezes os problemas eles pedem volume final, às vezes eles pedem o volume que tu adicionou, tá? Ou o volume inicial. Então fiquem sempre atentos a essa questão. E aí, o volume de água adicionado durante a diluição é 0,6 litros ou 600 ml. Então, para me sair de 100 gramas por litro para chegar a 40 gramas por litro, a uma solução menos diluída, eu tenho que adicionar 600 ml de água. Então, com esses cálculos básicos, a gente consegue, tá, diluir uma solução para uma concentração que a gente deseja. A quantidade de soluto dissolvido é a mesma antes e depois da solução. Nunca se esqueça, se eu tenho uma quantidade de soluto no início, é a mesma quantidade que eu vou ter no final. Então, eu posso fazer isso, tá? E deduzir isso daqui, ó. A quantidade, tá, de massa de soluto que eu tenho no início é igual a que eu tenho no fim. E eu sei que a massa, né,
é igual a concentração vezes o volume. Isso aqui é derivado da concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume. Aí eu vou reorganizar, passa esse volume multiplicando e chego nisso. Então, respeitando aqui essa relação, a massa 1 do início, que eu tenho no início, é igual a massa do soluto que eu tenho no final. Sendo que eu sei que a massa que eu tenho no início é a concentração inicial vezes o volume inicial. E a massa que eu tenho no fim é a concentração final vezes o volume final. Então eu chego nessa relação maravilhosa aqui da diluição, tá? E ela é muito utilizada. Eu posso pegar a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final, tá? CI vezes VI igual a CF vezes VF. Então, se eu tiver, por exemplo, a concentração inicial e o volume inicial e o volume que eu tenho no fim, por exemplo, eu posso encontrar a concentração no final, tranquilo? Então, se eu substituir dados, eu posso achar uma das variáveis. E essa equaçãozinha aqui, ela é muito utilizada dentro da química, tranquilo? A mesma coisa eu posso fazer para a relação para mols. O número de mols que eu tenho no início é igual ao número de mols que eu tenho no final, tá? Em uma diluição. Eu sei que o número de mols, né, a molaridade, é o número de mols dividido pelo volume. Se eu for, né, substituir aqui o número de mols, tá? Vou passar o volume multiplicando. Então a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. A mesma coisa que eu uso para concentração, eu também posso utilizar essa relação para a quantidade de matéria, tá? Para o número de mols. Então essa relaçãozinha aqui também ajuda bastante, tá? Lembrando que isso aqui é molaridade, tranquilo? Aí só um esquema rápido aqui para a gente finalizar. Eu tenho uma solução mais concentrada, dita mais forte, quando, né, eu tenho uma solução B mais diluída, tá? A questão de ter menos soluto, quando eu junto uma concentração mais concentrada com a concentração mais diluída, eu vou ter uma solução final, que a concentração estará entre valores das concentrações das soluções iniciais. Tranquilo? Isso daqui já é para mistura de soluções de um mesmo soluto, que é apenas uma base do que a gente vai ver na próxima abordagem, tá? Quando eu vou misturar soluções e não adicionar. Tranquilo? Você tem que ter uma noção de que aqui nessa primeira parte, tá? Eu estou fazendo soluções diluídas, né? Eu estou adicionando água. Aqui não, no próximo problema que a gente for estudar, a gente vai estar misturando uma solução mais concentrada com uma mais diluída, e aí eu vou ter uma solução final. Aí já entra outra questão, e isso a gente vai ver na próxima aula. Então espero que vocês tenham entendido as deduções, os exemplos, tá? Você aplica isso bastante no seu dia a dia quando você quer fazer um sabão líquido ali, tá? Mais diluído ou mais concentrado, um chá mais forte, um chá mais fraco, mas sempre usem esses termos que eu ensinei para vocês durante a aula, certo? Forte abraço e até a próxima.